é apontado como o epicentro da pandemia no mundo. E um dos reflexos mais tristes dessa tragédia é o drama dos órfãos da Covid-19. Bebês, crianças, adolescentes e jovens vão ter que enfrentar o impacto emocional e financeiro dessas perdas. Mas você vai ver que no momento de tanta dor, a solidariedade também entra em cena. As 3 irmãs eram ainda muito pequenas quando foram abandonadas pela mãe. Ele pegou e veio para João Pessoa com nós, mas ainda tinha 3 anos de vida e ainda tinha 9 meses. Coube ao pai, o Francisco, a tarefa de cuidar das filhas sozinho. O pedreiro, de 49 anos, era conhecido pelo bom humor. Um brincalhão, palhaço. Quem nunca viu ele triste? Ninguém. E era um amor tão intenso pelas filhas que aquela história foi parar até na televisão, numa homenagem do Dia dos Pais. Eu acho que ele é um guerreiro, cuidar de nós 3. No ano passado, o Francisco ganhou de presente um neto. A família aumentou e ele não podia parar de trabalhar, até que veio a Covid. Ele não tinha diabetes, hipertensão, ele não tinha nada, ele era um homem saudável. Francisco faleceu no último domingo, tem uma semana. E agora, quem cuida de quem? Eu cuido de a gente que se cuida, entendeu? Foi um dia desse, a gente fez o enterro dele dia 7. A gente ainda está meio jogado, tem chão, lógico, a gente está sem chão. É isso. Qual o futuro das 3 irmãs e de uma geração de jovens, crianças e adolescentes que perdem os pais para a Covid? Essas crianças e adolescentes são vítimas indiretas da pandemia e elas ficam em situações mais vulneráveis e até em situações de abandono. É necessário uma assistência psicológica, uma assistência social adequada por meio de centros de referências especializados da criança e do adolescente. No mês passado, em Cajazeiras, na Paraíba, mais uma família foi destruída pela doença. José Carlos era casado com a Lívia e tinha 3 filhos. Os 2 foram infectados pelo coronavírus. No caso dele, eu acho que só Jesus para explicar. Eles entraram no mesmo dia, foram entubados no mesmo dia e faleceram no mesmo dia. Faleceram com 20 minutos de diferença. Eles eram apaixonados por aquelas crianças, né? Ele era um meninão brincalhão, só tinha tamanho, ele era coração generoso, ela também, ele era... Durante o velório, na madrugada, a casa da família ainda foi alvo de um assalto. Levaram quase tudo da casa dele, tudo. Deixaram praticamente nada. Vamos tentar, né? Juntar as famílias e virar pais, né, e mães para a gente cuidar delas do jeito que os pais queriam que ela fosse, né? Educada, bem tratada. O que pode ser feito para essas crianças que ficaram ainda mais vulneráveis nessa pandemia? É uma pergunta urgente quando observamos a realidade brasileira. Mais de 60% das nossas crianças e adolescentes são atingidos pela pobreza, segundo o Unicef. São mais de 12 milhões de famílias monoparentais, em que só tem um responsável, na maioria, as mães. Se a mãe vem a falecer, como ficam essas crianças e adolescentes? Foi para atender essas famílias que surgiu em Manaus o projeto Eu Amo Meu Próximo. Nós convocamos voluntários, né, padrinhos e madrinhas que pudessem ajudar essas crianças doando alimento, kit de higiene, fralda. São crianças que não estão em abrigo e nem estão para adoção. Elas estão no seio familiar, com algum sobrevivente da família, né? Além do luto, estão passando fome. Uma das famílias atendidas é a do Anderson. Eu recebi um telefonema no hospital no qual havia falecido a mãe de 2 gêmeas, de apenas 1 mês de vida, e essas 2 gêmeas tinham mais 2 irmãos, então ao todo eles eram 4 crianças que ficaram
sob a responsabilidade de um pai desempregado. Essa ajuda vai ser, vai ser grandemente mesmo maravilhosa, vai ser muito bom para mim agora nesse momento. É muito triste você ir na casa das pessoas que faleceram e deixaram suas crianças que precisam de ajuda. Por enquanto, metade das crianças atendidas pelo projeto são recém-nascidas. O que leva o Brasil até essa liderança do número de mortes por Covid-19 é um somatório das características da população obstétrica brasileira, com um grande número de mulheres obesas, hipertensas e diabéticas, bem como deficiências organizacionais do sistema de saúde, que levam a uma demora na obtenção de um leito de UTI, por exemplo, para essas mulheres. A ciência ainda investiga como exatamente o coronavírus se comporta em gestantes. Já se sabe hoje que a maioria delas desenvolve um quadro leve. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que tem algumas características, alguns fatores de risco nas gestantes que favorecem para que, eventualmente, elas tenham e possam ter algumas complicações ligadas à Covid-19. Complicações como a pré-eclâmpsia, que é um quadro de hipertensão arterial. Gestantes estão no grupo de risco. Uma das explicações é que suas células têm mais receptores do tipo ECA2, que são usados pelo coronavírus para invadir o organismo, como num sistema de chave e fechadura. E quanto mais receptores eu tiver no meu organismo, maior vai ser a quantidade de vírus que vai conseguir entrar nas minhas células e se replicar. Uma mãe com um quadro mais grave dentro da terapia intensiva, você tem que fazer uma série de tratamentos onde você não pode colocar em risco a saúde do feto. Então, a gente opta por tirar o bebê, ou seja, você acaba induzindo a um parto mais prematuro. Foi o que aconteceu com a Luana e o Cairo. O casal jovem e apaixonado publicava cada momento da gravidez nas redes sociais. Até que no 8º mês, ela descobriu que estava com Covid. Passou o dia inteiro muito mal, tossindo e a febre não passava. Ela foi internada em um hospital em Imperatriz, no Maranhão. No segundo dia, o médico até falou que ela estava melhorando, mas quando foi durante a noite, já ligaram novamente falando que ela tinha passado bastante mal. Iam ter que marcar uma cesárea de emergência para tirar o bebê e entubar ela. O Bento nasceu, mas horas depois, a Luana não aguentou o coronavírus. Por volta de 2h30 da madrugada, ela teve outra parada cardiorrespiratória e não conseguiram reanimar. Quando eu olho para ele, que vejo o jeito dele se espreguiçar, eu lembro do jeito como ela se espreguiçava. Tudo aqui no quarto lembra ela, a maquiagem, o creme, né? Na penteadeira, tudo ao meu redor me traz ela. A principal coisa que eu penso é em cuidar do Bento, em dar todo o amparo para ele fique bem, para ele cresça bem. Em São Paulo, a Camila descobriu a Covid no 5º mês de gravidez. Foram 14 dias entubada e mais de 3 meses de internação. O marido, Daniel, ia todos os dias ao hospital e mandava um áudio para a família. Eu estou muito emocionado, porque as notícias de hoje são melhores do que a de ontem. O bebezinho, ele atingiu tempo e peso, o coração dele está bem. Para caso seja necessário terem que fazer o parto, o milagre está acontecendo. O pequeno Gael nasceu no dia 25 de dezembro. E a Camila conseguiu se recuperar da Covid. Foi um desafio para o hospital e aí fizeram, o ultrassom do Gael e o coraçãozinho dele estava lá, pulsando bem forte, clamando pela vida dele e da vida da mãe dele. E deu tudo certo. A minha mensagem é muita cautela, muito cuidado redobrado, pensar que a atitude do outro pode interferir na sua trajetória de vida. Tem que ser o mantra, né, Murilo? Tem que usar máscara, álcool em gel. Se eu me proteger, eu vou estar protegendo o outro.